O vídeo de hoje é para falar sobre um tema bastante controverso e um pouquinho polêmico, que é o uso de máscaras durante a prática de atividade física. Se liga aí! Eu já falei um pouquinho sobre o uso de máscaras ao fazer atividade física, especificamente ao fazer corrida, que é algo que eu faço quando a gente vai para a rua. Já postei, já falei um pouquinho das minhas opiniões e muita gente veio me perguntar. O primeiro ponto para a gente entender é que existe uma lei, uma determinação das organizações competentes para que se use máscara quando a gente sai de casa para um ambiente público, seja para caminhar, para ir ao supermercado ou para fazer qualquer atividade física. Então, a OMS recomenda, a lei municipal aqui na nossa cidade, Juiz de Fora também, e de maneira geral no Brasil, até mesmo orientado, por exemplo, pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício, para que a gente use sim a máscara para fazer atividade física. Por que usar máscara? A máscara é para gerar uma barreira física de proteção da via respiratória em relação ao meio ambiente. E isso vale para que você não inale nada que está no meio e que também você não jogue nada da sua via respiratória para o meio externo. Varia muito a real eficácia, mas protege sim. Não é 100%, mas melhora a sua proteção. Então é interessante usar máscara. Correr, praticar atividade física, suar, respirar na máscara. Se você está com a máscara de pano, essa máscara fica molhada, ou qualquer outra máscara, e a máscara molhada perde sim a efetividade. Então o ideal é que você troque a máscara caso a sua máscara fique encharcada ao longo da atividade. Muita gente pergunta sobre qual tipo de máscara utilizar. Primeiro tem que entender que a máscara tem que ser confortável. E aí já está um ponto. A máscara durante a atividade física gera mais calor no rosto. E máscaras em que você ventile menos, por exemplo, as máscaras cirúrgicas, como a N95, as máscaras de TNT, podem dar mais sensação de calor, portanto, mais desconforto. Por outro lado, as máscaras de pano, se você sua demais, é o que eu já falei até quando a minha experiência pessoal, ela fica muito molhada, ela adere muito no rosto e na boca, acaba incomodando muito mais. A máscara de pano você tem que lavar após o uso. A máscara cirúrgica ela é descartável. E aí, quanto tempo dura uma máscara cirúrgica? Teoricamente, a gente pode usar por 30 dias ou 15 usos. Essa é uma recomendação que a própria N95 orienta. Porém, tem um detalhe. Se a máscara molhou, se a máscara ficou encharcada, ela perde a efetividade. Provavelmente ela vai ter uma vida útil menor. Mas isso a gente ainda não tem nada assim muito preciso de quantos usos, qual que é o real impacto. E isso é extremamente variável de pessoa a pessoa também. E outras perguntas muito frequentes que as pessoas fazem e me fizeram já ao longo desses dias é sobre o rendimento ao usar máscara. O rendimento cai? Cai. Mas ele cai em que situações? Aqueles treinos mais longos, quando você tem que imprimir mais velocidade ou você faz treinos mais prolongados. Aí a máscara, sim, traz uma perda de performance mais significativa. Isso porque a própria barreira que a máscara gera te obriga a solicitar mais a sua musculatura respiratória para que você jogue mais oxigênio para dentro e que você expire o gás carbônico. Porém, existe uma ressalva importante. A gente tem que lembrar que a gente está vivendo um tempo de isolamento de alguns meses. Então, antes de, às vezes, a gente implicar a perda de performance ou a dificuldade exclusivamente à máscara, a gente tem que fazer uma análise sincera, pessoal. Como é que está o seu condicionamento? Como é que está a sua condição de treino? Você está na mesma performance que você tinha 4 meses atrás? Talvez não. Então essa queda de performance ou a dificuldade de fazer uma corrida, por exemplo, talvez não se deva única e exclusivamente à máscara, e sim ao seu condicionamento. Cada um tem que olhar para si e entender. E outra questão, retenção de CO2. Tem gente que fala o gás carbônico, que você fica com a máscara enquanto você faz a atividade. De fato, existe essa barreira, então você retém um pouco mais. É claro que se você faz uma atividade por um tempo curto, a retenção é mínima e isso não gera tanta repercussão. Agora, se você está hiperventilando ao longo da atividade, se você faz uma atividade por um tempo muito prolongado, e aí você gera um acúmulo maior, uma produção maior de gás carbônico, sim, você está se sujeitando àquilo. Mas para aquela prática de baixa intensidade, por um tempo curto, provavelmente você não terá nenhum efeito de acúmulo de gás carbônico dentro da sua máscara. Portanto, é isso aí, pessoal. Quis passar um pouquinho do que eu
vejo, do que eu vivencio e muito do que eu estudo. E detalhe, não existem ainda estudos com grande evidência científica sobre o uso de máscara, qual o melhor tipo de máscara. Porém, a gente tem que entender que é um momento em que a máscara é necessária. É uma questão de proteção, é uma questão de educação e de respeito ao próximo, quando você vai para a rua e você se protege. E lembrar que lugares onde tem muita concentração de gente, talvez a gente tenha que rever se a gente deveria estar naquele lugar. Porque a melhor estratégia para a prevenção do coronavírus ainda é o isolamento social. Isso a epidemiologia e a medicina está mostrando. Então, se você vai fazer atividade física, eu recomendo fortemente que vocês continuem a fazer atividade física regular, façam, mas façam com cuidado, usem máscara se for para a rua e respeitem o próximo.